Numa comparação com países que registraram mortes por Covid-19, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, disse hoje que o Brasil é um dos que tem melhor desempenho. Os países usados como referência já passaram da fase aguda da epidemia. Foi a primeira entrevista de Taixe desde a posse, na semana passada. Nelson Taixe começou o dia numa reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro e a equipe do governo. No fim da tarde, voltou ao Planalto para participar da entrevista coletiva com outros 4 ministros e o governador do Distrito Federal. Ele repetiu pontos do discurso de posse. Voltou a dizer que informação é fundamental para a tomada de decisões e que se sabe pouco sobre a doença. Em relação à informação, um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Taixe disse que um dos maiores problemas é a distribuição de equipamentos e material, como os testes, por exemplo. Confirmou o nome de Eduardo Pazuello como novo secretário executivo da Saúde e disse que a experiência do general em logística vai ser fundamental. Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Isso literalmente é uma corrida contra o tempo, tá certo? Em seguida, Nelson Taixe fez uma comparação entre o Brasil, onde os casos estão aumentando cada vez mais e especialistas estimam uma grande subnotificação, com outros países em situações totalmente diferentes, como a Alemanha, que fez mais testes que o Brasil. Aqui, a doença começou depois desses países e ainda não atingiu o pico. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid. Tá? A gente tem aqui, se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15. A Itália, 135. Espanha, 255. Reino Unido, 90. Estados Unidos, 29. O nosso número é um dos melhores. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, a mortalidade no Brasil é diferente da apresentada pelo ministro. 13,75 por milhão de habitantes, e não 8,17, como disse Taixe. A da Alemanha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tem 58 mortes por milhão de habitantes, e não 15, como falou o ministro. O novo ministro da Saúde anunciou que está preparando diretrizes para estados e municípios definirem políticas para sair do isolamento social. Essa foi a principal diferença entre o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Mandetta. Taixe disse que não acredita que o relaxamento das medidas vá provocar uma disparada de casos no país. O afastamento é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. O que a gente tem que entender é o seguinte, não tem fórmula mágica. E quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Então o que a gente tem que fazer é saber usar com sabedoria o que a gente tem na mão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população, isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste é mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está acontecendo, para que a tua amostra reflita a população. Essas diretrizes devem sair na semana que vem. Mais uma vez, não houve entrevista com técnicos do Ministério da Saúde com informações sobre a atuação do governo. Hoje, o ministro apenas informou que está mandando respiradores, não disse quantos, para 4 estados e também não deu detalhes sobre o plano de ampliação de testes que ele anunciou na segunda-feira. Disse apenas que as entrevistas técnicas voltam na semana que vem, em novo formato. O Jornal Nacional questionou o Ministério da Saúde sobre a comparação que o ministro Taixe fez do número de mortes aqui e em países onde o pico da doença já passou. A assessoria respondeu reforçando que a média de mortalidade nos outros países é maior que a brasileira
e disse que Nelson Teich está criando novos critérios para uma avaliação mais real da dinâmica da doença no Brasil.